Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no CoimbraCast e hoje para conversar com um jornalista, meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, mas que não está atuando por aqui, está trabalhando em São Paulo. Grande Alexandre Pretzel, como é que tá o amigo? Tudo tranquilo? Tudo bem, Luciano. Prazer imenso conversar contigo. Obrigado pelo convite. Que isso, eu que agradeço a tua disponibilidade em bater esse papo com a gente. Alexandre, eu vinha pensando esses tempos a respeito de um assunto que eu acredito que para alguns seja polêmico, mas para outros não. Tu já está há um tempo trabalhando na imprensa em São Paulo e a gente sabe a força que os veículos de comunicação têm aí no centro do país. Como é que os clubes de São Paulo veem o tratamento da imprensa com relação a eles próprios, clubes paulistas? Olha, essa é uma questão excelente, cara, que serve para muito debate. Por exemplo, eu sempre fui contra, né, Luciano? Apesar de eu vou fazer 28 anos de profissão. Desses 28, 15 em Porto Alegre e 13 já aqui em São Paulo. Completando 13 anos aqui, o tempo passa muito rápido. Cheguei aqui no dia 5 de julho de 2007. A minha chegada, como foi em meio de temporada, em meio do ano, como é que eu posso dizer assim, ó? Ela foi surpreendente para muita gente aqui de São Paulo, principalmente da Rádio Bandeirantes, onde eu cheguei. Muita gente nem sabia que eu estava chegando um repórter do Sul, já com experiência, com 15 anos de profissão, com 36 para 37 anos, para trabalhar, para ser, de repente, mais um. Porque, vamos deixar claro, né? Eu saí de uma condição de chefia, onde eu era o número 1, dá para dizer assim, em Porto Alegre, para vir para cá para compor. Sim. Essa que foi a realidade. Mas troquei mesmo pelo desafio. E aí, o que aconteceu? A minha chegada aqui, ela já foi bem assim, ó. Ela foi uma chegada, como é que eu posso dizer? Muita gente não sabia quem eu era. Muita gente não sabia que eu existia, posso te falar assim. Né? E eu me lembro que numa das primeiras transmissões que eu fui no Pacaembu, um repórter de uma outra emissora, um cara mais experiente, chegou e disse assim pra mim: tu que é o cara que veio do Sul pra Rádio Bandeirantes? Daí eu falei: sim, sou eu. Sim. Sim, sou eu. Daí, pô, que coisa isso, né? Tanta gente aqui para ser aproveitada e ele tem que buscar um cara de fora. Assim que o cara conversou comigo. Então é o seguinte, ó, eu sou contra bairrismo total. Eu gosto de trabalhar com quem é competente do meu lado. Sim. Certo? Independentemente de sotaque, de estado, de país. E a minha chegada aqui, ela foi meio assim. Então, assim, não é que houve um bairrismo na minha chegada, mas profissionais aqui de São Paulo meio que gostariam de ter uma reserva de mercado. Assim como os técnicos brasileiros, né, Luciano? Os treinadores estrangeiros que estão ganhando espaço. Foi mais ou menos... Mesma coisa. Foi mais ou menos o que eu senti quando eu cheguei aqui. Mais de um ou dois só. Porque quando tu começa a trabalhar e tu é correto com todo mundo, aí as coisas elas vão se ajeitando e tu acaba sendo respeitado, né? Agora, sobre o bairrismo, por exemplo, eu sempre fui contra o grenalismo. A gente tem muito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, Luciano? Muito grenalismo. Qualquer coisa é Inter ou Grêmio. Tem que se tu fala do Inter, obrigatoriamente tu precisa falar do Grêmio e vice-versa. Exatamente. Então, cara, e quando a gente vem para cá, e aí não é que eu esteja fazendo crítica nem elogio, não, é apenas uma constatação. Quando a gente vem aqui para São Paulo, o espectro é maior. Até porque tu tem 4 grandes, né? O Santos não tem tanto acompanhamento da mídia de São Paulo, que eu acho um erro, né? Mas assim, os 3 grandes de São Paulo, eles têm muita força, muita mídia, muito espaço, e é uma divisão de cobertura, de acompanhamento, né? Se respeita um pouco mais, entre aspas, eu, apesar de ser contra isso, o time que o jornalista torce, mais ou menos, com as redes sociais agora. 2007 não tinha as redes sociais da força que tem hoje. Hoje está um negócio realmente absurdo. Mas assim, ó, se debate mais, se abre mais o leque de debate. Agora, uma análise de um profissional do Sul que está há 13 anos em São Paulo. Já falei sobre isso no meu canal, nos programas que eu participo, houve muita repercussão. Alguns colegas não gostaram, outros concordaram. Aqui em São Paulo, para mim, parte da mídia de São Paulo, ela coloca da seguinte maneira: ela alivia um pouco pro Corinthians, critica o Palmeiras, tem medo do São Paulo e ironia do Santos. Essa é a tese que eu tenho já há um bom tempo como um profissional de fora, né? Sim, quem está acompanhando. Isso foi um pouco debatido e criticado por alguns.
com concordância de muitos colegas que trabalham aqui. Sim. Então é basicamente isso que eu penso, mas sem bairrismo. Mas acho assim, sinceramente, que de vez em quando o Palmeiras ele sofre um pouco mais. Ele é mais combatido do que os outros. Aí o Corinthians, por tudo que representa, né, pela sua força na mídia, da torcida. Uhum. Sabe, aí dá uma aliviada. O São Paulo, por ser um clube fechado, com grandes beneméritos, grandes cardeais, poderoso em bastidores, certo? Aí o pessoal tem um pouco mais de receio de bater no São Paulo. E o Santos, que eu acho muito ruim, eu adoro o Santos, eu falo muito do Santos. O Santos é um pouco ironizado na mídia por não ter espaço, pela torcida ser pequena, entre aspas, que não é, né? Então, são coisas assim que eu avalio de uma maneira pessoal apenas, sem fazer crítica a ninguém. Sim. Alexandre, dentro dessa tua ideia de que acaba sendo errada, eu vou chamar de errada, a grenalização aqui no Rio Grande do Sul, e como tu nota isso aí em São Paulo, essa diferença se dá porque em São Paulo são 4 times e aqui são só 2. Se a gente tivesse uma terceira força no estado, aqui no Rio Grande do Sul, essa grenalização ela seria menor? Eu imagino que sim. O problema é ter a terceira força, né? Ela não surgiu ainda e acho que não vai surgir. Mas seria realmente uma divisão, sem dúvida, né? Agora, o Inter e Grêmio, por exemplo, a nossa identidade, nossa que eu digo de gaúcho, de trabalhar, de trabalhar na imprensa gaúcha, Inter e Grêmio, eles têm um espaço realmente muito grande hoje, muito respeitado. Quando tu fala Inter e Grêmio aqui em São Paulo, principalmente com dirigentes, tudo, os clubes sempre são muito bem vistos, como muito competitivos, muito organizados, né? Muito competentes. Agora, na questão da imprensa, eu já vi coisas assim absurdas aqui, perguntas que eu fiquei olhando pro cara assim, como é que é? Como, por exemplo, é verdade que no Sul o narrador para fazer jogo do Grêmio tem que ser gremista e para fazer jogo do Inter tem que ser colorado, tem que ser torcedor? Como? Então, sabe, muita gente tem essa imagem. Sim. De que por causa dessa grenalização, o narrador que for narrar jogo do Grêmio tem que torcer pro Grêmio e o narrador que for narrar jogo do Inter torce pro Inter. E aí eu desmenti totalmente, categoricamente, que isso não existe, nunca existiu. E que talvez, apesar da grenalização, né, Luciano, a imprensa gaúcha seja uma das mais imparciais que tem no Brasil. Esse é o ponto que eu ia chegar contigo. Porque, pelo que a gente consegue acompanhar, por mais que não seja de perto, mas, por exemplo, na imprensa mineira, a gente sabe que algumas rádios, elas são, entre aspas, mais identificadas. Tem uma rádio que tem um narrador que só faz jogo do Atlético, tem um narrador que só faz jogo do Cruzeiro. Em São Paulo, a gente sabe que algumas rádios também podem acabar tendo esse tipo de tratamento. Não tem, viu? Não? Não tem. Aí é que tá, o que aparenta pra gente aqui com os comentaristas, poderia ter esse tipo de tratamento. Não tem, cara, por incrível que pareça, viu? Por incrível que pareça, aqui em São Paulo não tem. Não tem. Tu tem a web rádio, por exemplo, as web rádios que só transmitem um time que só. Aí é normal. Só um time. Uhum. Isso. Aí tem a web rádio da Portuguesa, tu tem cronistas identificados com os clubes que criaram projetos. Eu tenho conhecidos aqui que só transmitem jogo de São Paulo no Facebook, porque ele é São Paulino, entendeu? Ele quis fazer um segmento específico, que é algo que eu falei há mais de 10 anos, por incrível que pareça. Eu sempre imaginei que a comunicação ela se tornaria segmentada com o advento da internet, e é o que está acontecendo bastante. Os clubes hoje têm as suas web rádios, suas TVs. Sim, claro. Né, e aí tu usa os torcedores, tu usa os funcionários e os jornalistas que torcem para o time, são identificados. Mas assim, mas nas rádios profissionais, por exemplo, a Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, a CBN, a 105 FM, a Transamérica, realmente não tem isso de colocar torcedores para fazer os jogos. Para trabalhar nos jogos, pois é. E aqui no Rio Grande do Sul a gente também não tem essa identificação, vamos dizer assim, a não ser com aqueles veículos que são plenamente identificados, tipo a rádio do Grêmio, a rádio do Internacional, mas aí são veículos oficiais dos clubes. Dentro disso, e aí tu acabou já dizendo que acha, entre aspas, burra a questão da grenalização, e até aí em São Paulo, ficaria, para a torcida, ficaria melhor que a gente fosse identificado para o torcedor? Eu acho que não, viu, Luciano? Por exemplo, tem algo que eu confesso bastante, desde que eu estava aí. Por exemplo, vamos pegar assim, vou citar um patrocinador, tá? Uhum. Banrisul.
Aqui podemos citar qualquer coisa. Perfeito. O Banrisul. O Banrisul, eu me lembro que para patrocinar o Inter, teve que patrocinar o Grêmio. Uhum. Sabe? Então, isso eu acho, cara, mas tá, esse é um banco estatal. Até tu aceita, porque é um banco estatal. Ok, o Banco dos Gaúchos, ok. Mas aí tu pega uma empresa como, deixa eu fazer uma observação, como a Tramontina, que também para patrocinar a banca tinha que patrocinar do outro. Porque se eu não patrocinar do Inter, o gremista não compra o meu produto. Qual é a pesquisa que tem um dado verídico a respeito disso? Me prova isso, meu caro Luciano. Por A mais B que se o Pretzel UFC, o canal Pretzel UFC no YouTube, patrocinar o Grêmio, ele é obrigado a patrocinar o Inter. Porque os colorados eles vão deixar de assistir. Duvido. Talvez uma parcela ou outra, os caras peguem lá, eu não vou ver esse cara patrocina o Grêmio. Sim, mas a parcela é pequena. É pequena. Quem gosta do conteúdo, quem sabe da importância, vai acompanhar. Então, cara, eu acho que a dupla Grenal perde muito dinheiro, viu, Luciano? As novas arenas, com toda a modernização, porque é o seguinte, tu tem que convencer o teu patrocinador a te patrocinar de uma forma exclusiva. Daqui a pouco a concorrência ela tem que ser saudável. Tu pode ganhar mais dinheiro do teu concorrente conseguindo um patrocínio exclusivo. Sim, claro. Acho que nesse ponto os próprios dirigentes da dupla eles não fazem esse esforço. Eles preferem de repente conseguir um patrocinador e aí eles vão no cara e dizem assim, melhor patrocinar os dois aqui do que ficar correndo o risco de ter algum prejuízo. Que fique bom, entre aspas, para os dois. Então essa grenalização, esse pensamento pequeno, na minha opinião, ele atrapalha a questão financeira. Então os clubes sempre, o presidente Romildo e o Marcelo Medeiros, eu acho que eles realmente diminuíram bastante a rivalidade, né? Nos bastidores eles trabalham muito juntos. Uhum. Eu acho que isso é legal na parte institucional, na hora de defender direitos de transmissão, regulamento e tal, mas na questão publicitária e de marketing, eu entendo isso como algo prejudicial para o Rio Grande do Sul. Cada um tem que andar com as suas pernas, cada um tem que ser independente e tem que pensar grande. De vez em quando eu escuto entrevistas assim, nós gaúchos, a gente mora lá no fim do país, num cantinho e tal, e aqui é assim mesmo. Por quê? Porque tem que ser assim, né, Luciano? Tem que abrir um pouco a cabeça. Eu acho que tem um pouco do provincianismo da grenalização. E acho que a imprensa, já falei com vários colegas, certo? A Rádio Grenal é um case. A Rádio Grenal, ela criou a grenalização, se aproveitou do momento e criou um produto maravilhoso, que é feito exclusivamente para quem consome dupla Grenal. Ponto. Sim. Agora, as outras emissoras, elas podem tentar sair desse nicho, tentar abrir um pouco mais a cabeça. Eu vejo um pouco até como é que eu posso dizer, da cabeça um pouco fechada em relação ao que acontece no centro do país. Não que aqui esteja tudo bem e que aqui aconteçam as melhores coisas. Não. No Sul se faz coisa muito melhor do que aqui. Agora é possível abrir um pouco a cabeça, abrir um pouco o leque. Será que isso aí é uma acomodação nossa da imprensa? Em que sentido? Porque... De daqui a pouco não tentar usar um pouco mais. Porque hoje é o seguinte, antigamente, para tu ter uma notícia de Inter e Grêmio no jornal do centro do país, praticamente não existia, concorda comigo? Sim, não claro. Tinha na Folha, no Estadão, no Jornal da Tarde, na Gazeta Esportiva tu tinha uma linha ou outra, mas para falar de Grêmio e Inter, não. Tanto é que eu vinha fazer jogos aqui, eu ficava até assustado assim, com a falta de informação de vários colegas em relação à dupla Grenal. Com o advento da internet hoje, com um clique tu tem informação. Quem não é informado hoje no jornalismo é um incompetente, me desculpa, porque tu tem tudo com um clique só. Sim. Basta tu pesquisar. Sim, tá na mão. Pesquisar e contextualizar. Agora, competência para contextualizar é que aí a gente pode debater, mas a informação tu tem à disposição hoje, com um clique só. Se não estiver bem informado hoje, tu tá de má vontade. Então, eu acho que hoje se debate mais as questões. Tu tem canais esportivos hoje que daqui a pouco avaliam o Grêmio e Inter, que estão toda hora na Libertadores. Hoje melhorou um pouco. Agora, olhando para os colegas de São Paulo, para os colegas do Sul, que eu escuto muito aqui, de vez em quando eu até mando mensagem para alguns, porque a desinformação ela acontece bastante. E aí eu acho que é por falta apenas de uma boa vontade, viu, Luciano, de ir lá e pesquisar. E dar uma olhada. Tu citou a respeito da dificuldade que se tinha antes em ter notícias de Grêmio Internacional nos jornais do sul, do centro do país. Hoje se fala de Grêmio Internacional aí pela relevância
que os dois estão mostrando no cenário do futebol e brasileiro. O consumo dos canais esportivos, né? Sim. Aí que eu queria chegar contigo. Esse tempo que se dá para os times do Sul e para os times de Minas, se a gente for mensurar, ele acaba sendo na proporcionalidade a mesma coisa que se fala de eu não vou nem falar Corinthians e Flamengo, porque são os dois clubes de massa, e aí eu acredito que acabam tendo um pouco mais de tempo. Mas Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Vasco, daqui a pouco esses outros clubes acabam tendo um tempo menor também dentro do seu próprio estado. Por exemplo, São Paulo um pouco menos que Corinthians ou um pouco menos que Palmeiras, pelos momentos ou não? Olha, geralmente, por exemplo, o Corinthians é notícia sempre, né? O Flamengo é notícia sempre. Pois é. Até pelo alcance dos dois. Eu acho que isso é indesmentível. Então, isso aí nós que trabalhamos na comunicação, a gente tem que ter noção disso, né? Por exemplo, eu não concordo que Flamengo e Corinthians ganhem mais a televisão do que os outros. Essa é uma opinião pessoal. Sim. Eu acho que os clubes deveriam pensar de maneira grande, que todo mundo ganhasse parelho, e aí na hora da questão dos resultados de campo e na audiência, tu dá um percentual um pouquinho maior, entendeu? Sim. Mas não na distância que existe hoje. Não no arranque já. Exato, eu prefiro um equilíbrio maior. Essa é uma opinião pessoal. Agora, é indesmentível que Corinthians e Flamengo hoje te dão muito mais audiência e mais acesso nas mídias sociais também, mais cliques, mais divulgação, mais visualização, mais debate. Isso tudo é verdade. Agora, não pode fugir dos outros. O Palmeiras hoje é uma marca fortíssima, cresceu muito, né? No Rio de Janeiro, tu tinha o Vasco da Gama, que era uma potência. Hoje, infelizmente, está aí numa situação muito ruim. O Fluminense agora se reorganizando. Tu tem o São Paulo tem uma grande torcida. O Vasco também tem uma grande torcida com grande potencial. Eu acho o seguinte, Flamengo e Corinthians um pouquinho mais, quando eu tenho as informações, há um espaço maior. Mas eu não vejo hoje os clubes muito atrás disso, não. Claro que se tu for falar tu pega a situação, quando o Botafogo contrata o Honda, o Botafogo ganha uma mídia muito grande. Sim, claro, mas aí tem todo um contexto. Exato. Quando o Botafogo contratou o Seedorf, teve uma mídia muito grande. Claro. Debate muito maior, as atenções ficam muito maiores em cima do Botafogo. Agora, é preciso resultado hoje. Hoje, por exemplo, também, isso faz parte da nossa profissão, tu olha muito para a crise, né? O time que está muito em crise também vira notícia. Também ganha mais espaço. O Cruzeiro hoje tem um grande espaço também pela situação que se encontra, porque ele vai ser uma atração na Série B. Então tu tem que equilibrar as duas coisas. Mas evidentemente hoje que Corinthians e Flamengo, obviamente, não é que se fale mais em detrimento dos outros, não. É uma realidade pelo alcance que os dois têm. Acabam tendo um pouco mais de espaço em função da... Exato. Eu não queria usar a palavra relevância, mas querendo ou não né? Exatamente. Agora, eu queria fazer uma observação, tá? Vamos. Apenas como uma observação que eu acompanho. Sabe que eu me posiciono bastante, né? Sim. Então, eu me posiciono bastante. Por isso que eu te chamei. A gente tem que trazer uma polêmica também. A gente tem que abrir esse debate e discutir com quem fala. Não é... eu falar do mesmo. Pois é, Luciano, mas eu tenho imagem de polêmico, mas eu não sou, eu sou verdadeiro. Não, aí é que tá. Verdadeiro, você é muito verdadeiro. Esse é o ponto. Às vezes, quando a gente fala a verdade, passa a ser polêmico. Porque tem gente que não gosta de falar, né? Exatamente. Por exemplo, eu vejo assim, quando os colegas aqui em São Paulo falam de Inter e Grêmio, no momento, atenção que eu estou dizendo, sim, eles falam com mais propriedade, eu acho, do que os nossos colegas do Sul falam do futebol do Sudeste. Do futebol do Sudeste, sim. Eu tenho visto mais acertos daqui em relação aí do que aí em relação aqui, entendeu? E aí eu ainda acredito que porque aqui a gente não busque muito informações daí, porque já se fala tanto de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, por que aqui a gente vai falar também? Exato. Mas tu não pode ficar ausente, né? Ainda mais hoje. Hoje tu tem que debater tudo. Ou, por exemplo, a gente só pode debater questões políticas do nosso governo no Sul. Não, a gente pode debater o que acontece em Brasília, tudo. Hoje tu tem acesso a tudo. Sim. Então eu acho que o importante é tu estar atento, contextualizado e com conteúdo para falar do que aparecer.
Com propriedade também. Não, sem com chutômetro, certeza, sem achismo e sem chutômetro. O achismo em 2 minutos ele é desmentido e é desmanchado. E aí, exatamente. Aí, querendo ou não, o jornalista acaba perdendo um pouco de credibilidade em função da questão do achismo. Concordo plenamente. Alexandre, pra gente ir dando um encaminhamento para esse nosso bate-papo aqui, muito obrigado. Um prazer imenso. Que isso, prazer muito obrigado pela sua atenção. Como é que os clubes paulistas, e aí eu vou pedir para tu nos dar um panorama do estado de São Paulo, como é que os clubes paulistas veem a imprensa de São Paulo tratando os clubes paulistas? Olha, hoje se olha muito assim, ó, pelo que eu sinto, conversando com dirigentes, com assessores, hoje que se criou, tem muita força a assessoria de imprensa aqui em São Paulo, né? Uhum. Hoje os assessores de imprensa hoje, as empresas de assessoria, tem muitas hoje, né? Hoje tem muito jornalista deixando o cargo de jornalista para ser assessor. Alguns são assessores que facilitam mais o trabalho, outros não. Outros são meros, como é que eu posso dizer, meros relatores de releases e protetores de clientes, certo? Agora, quando tu conversa assim com muita gente relacionada ao futebol em São Paulo, principalmente dirigentes e executivos de futebol, hoje é difícil tu ter acesso a esses caras, por incrível que pareça, porque hoje assim, ó, o advento das entrevistas coletivas, hoje todo mundo tem o mesmo conteúdo, então tu precisa te destacar de alguma forma. Sim. Certo? E hoje, para se destacar, tu precisa trabalhar, tu precisa lutar, tu precisa buscar espaço. E hoje não é uma coisa muito fácil, porque os clubes estão muito blindados hoje. Uhum. A relação hoje jornalista e clube está complicada. O jogador não quer mais dar entrevista, ele é muito blindado, ele é muito protegido, ele é muito mimado, tem Sim. pouca personalidade, bem diferente da nossa época. A gente tinha acesso a todo mundo. Agora, é legal da minha parte quando eu ligo para alguém, os caras me atendem por uma razão, porque eles dizem assim, até um cara sério, isso aí me serve. Agora, eu já vi muita gente assim colocar todo mundo no mesmo balaio, vários executivos e vários dirigentes assim, ó, não, eu não falo mais porque fulano fez tal coisa. Porque o nível caiu muito, Uhum. porque pensam uma frase e distorcem, e só querem polêmica, não sei o que e tal. Então hoje a relação não está fácil. O que está sendo fácil agora, Luciano, por incrível que pareça, é a questão da pandemia. Como está todo mundo em casa, né, e o noticiário esportivo hoje perdeu força por causa do coronavírus, claro. Todo mundo está à disposição para dar entrevista, cara. Aí então, hoje, agora todo mundo quer falar. Na crise agora nós estamos conseguindo conteúdo, acesso. Entendeu? Por causa disso. Agora, na normalidade, há uma resistência muito grande à imprensa hoje por parte dos profissionais do futebol. Muito grande. Eu vejo que no Sul tu tem mais acesso aos dirigentes, porque no Sul os clubes precisam da mídia. Existe uma identidade muito forte. Aqui, eu sinto que os grandes clubes, eles sentem que não precisam mais da imprensa. É isso que eu sinto. Será que eles não precisam mesmo? Eles estão mais preocupados com suas mídias individuais, sabendo, é claro, que em determinado momento... E que vão atingir só o nicho deles. Mas eles, em determinado momento eles sabem que eles precisam aparecer, dar entrevista, mas que não é algo mais necessário como antes. É isso que eu sinto, até porque a maioria considera que o nível do jornalismo esportivo caiu bastante. E, sinceramente, caiu mesmo. Alexandre, muito obrigado pela tua atenção em me atender aqui no meu podcast. Bate-papo bom pra caramba. Muito sucesso na tua carreira, ainda mais sucesso. Muito obrigado, que já tem, e que a gente ainda tenha muitas e muitas resenhas por aí. Prazer imenso, muito obrigado pelo conteúdo, parabéns pelo teu trabalho e disponha sempre, viu? Que Se puder, tô por aqui. Que isso. Grande abraço. Um abração.